Parece que todo o circo a nível mediático que foi montado em torno dos cartazes da campanha presidencial de André Ventura vai continuar. Isto porquê? Porque André Ventura inaugurou em Vila Nova de Mil Fontes um novo cartaz em que basicamente dizia que as minorias do costume, entre aspas, tinham que cumprir a lei, e parece que o advogado da última ação que a comunidade cigana colocou a André Ventura já reagiu e admite que vai tomar novas medidas. Portanto, podemos estar à beira de um novo processo a nível judicial por causa de um cartaz. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Ricardo Sá Fernandes, que é o advogado, jurista, que representa as associações da comunidade cigana que interpuseram uma ação contra o presidente do Chega, afirmou ao JN que os autores da ação congratulam-se com o cumprimento da decisão judicial, mas ainda estão a avaliar outras iniciativas contra os novos cartazes afixados pelo líder do Chega, que diz: as minorias, entre aspas, do costume têm que cumprir a lei, lê-se nos outdoors mais recentes. E, portanto, se na última ação já era ridículo, tendo em consideração que a única coisa que se está a dizer é que um determinado conjunto de pessoas tem que cumprir a lei, agora ainda se torna mais ridículo porque eles nem sequer são a minoria visada. Portanto, podem ser uma minoria de outra coisa qualquer, pode ser outra minoria qualquer. E, portanto, de repente, agora já estão a adivinhar. Aliás, já tinham que fazer um exercício de adivinhação no último cartaz, que era: o cartaz diz os ciganos têm que cumprir a lei, então basicamente o que se está a dizer é que eles não cumprem. Primeiro, isso é um exercício de extrapolar, não é isso que está escrito no cartaz, e nós não temos que culpabilizar pessoas por algo que nós interpretamos que elas disseram. Nós temos que, enfim, avaliar as pessoas, e não legalmente, porque eu considero que o princípio da liberdade de expressão deve estar acima de toda esta paródia, mas acredito que nós temos que avaliar no mínimo, ou no máximo, digamos assim, moralmente e do ponto de vista do caráter, as pessoas pelo que elas dizem. E, portanto, nós podemos extrapolar o que nós achamos que elas querem dizer. Agora, isso é apenas um exercício conspirativo. Portanto, isto para questões legais, estamos a utilizar exercícios de conspiração para fazer um julgamento. Isto é uma paródia, quer dizer, isto é uma brincadeira de todo o tamanho. De acordo com o advogado, os autores da ação consideram que a mensagem se trata de uma provocação, mas ainda não decidiram se vão avançar com uma nova iniciativa judicial por não quererem alimentar a polémica. As pessoas ciganas que propuseram esta ação querem contribuir para a pacificação da sociedade portuguesa no sentido da eliminação de todos os comportamentos segregacionistas e xenófobos em relação a quaisquer minorias, acrescentou Ricardo Sá Fernandes. Pedir que as minorias cumpram as regras que são para todos não é uma forma de segregacionismo. Cumprir a lei que está desenhada para todos. E, portanto, se a lei está desenhada para todos, pedir-se a um grupo de pessoas que cumpram a lei. Ainda houve pessoas que me disseram assim: mas agora houve aquele homicídio nos Estados Unidos da América e agora o Donald Trump colocava assim num cartaz: bom, mas os portugueses têm que cumprir a lei. Então podem dizer: mas isso é ofensivo. Eu estou-me a borrifar, honestamente. Portanto, eu não devo considerações de caráter ao Donald Trump. Estou-me a borrifar. Se ele quiser colocar os cartazes, que os ponha. Portanto, e depois vamos olhar para os dados. E eu já vos trouxe dados sobre a questão da comunidade cigana, nomeadamente na relação com a percentagem de RSIs. E só não temos os dados a nível prisional porque as questões do princípio da igualdade e da não discriminação consideram que colocar as pessoas divididas pelas suas próprias características que cometem crimes é uma forma de preconceito, xenofobia, o que quer que seja. E, portanto, nós até poderíamos ter mais dados, mas as autoridades não fornecem mais dados porque têm diretrizes para que não se forneçam dados com esse grau de detalhe, como acontece, por exemplo, na Suécia. Nós temos perfeita noção do que se passa na Suécia porque temos acesso aos dados da criminalidade sexual, temos acesso aos dados, nomeadamente este ano. Em janeiro, acho que foi só o mês de janeiro, tiveram 31 atentados, portanto é uma coisa impressionante. Atentados ou explosões, ou lá o que é que era, portanto uma coisa inacreditável num país como a Suécia. E, portanto, de repente, nós aqui não podemos olhar para os dados porque há pessoas que ficam ofendidas quando os dados são discriminados. A decisão do tribunal apontava a retirada no prazo de 24 horas de todos os cartazes com a menção "os ciganos têm de cumprir a lei", dando razão às 6 associações de ciganos que instauraram a ação contra o candidato presidencial.
Depois de ter dito que respeitaria o veredito do tribunal quando a decisão foi conhecida, André Ventura contrariou a afirmação e assegurou não se arrepender dos cartazes colocados, considerando que dizem o correto. Este é um mau dia para a nossa democracia e é um mau dia para a nossa democracia porque a liberdade não foi assegurada. O cartaz não dizia que os ciganos não cumprem a lei ou os ciganos que moveram esta ação não cumprem a lei. Dizem que os ciganos têm de cumprir a lei, declarou, já não resta nenhum cartaz. E, portanto, até o Jornal de Notícias diz, bom, mas o André Ventura não cumpriu com aquilo que ia dizer. Cumpriu, sim senhora, retirou os cartazes e colocou outros. A ordem judicial realmente diz, no segundo ponto da ordem judicial, diz que qualquer coisa parecida não pode ser colocada no seu lugar. Mas a questão é, os ciganos já não são mencionados no cartaz. Portanto, agora podem dizer, bom, mas é parecido aos olhos de quem? Os ciganos já não são mencionados sequer no cartaz. Portanto, a comunidade cigana agora vai mover uma ação contra este cartaz a propósito de quê? Qual é o fundamento que esta nova ação, eventual, hipotética nova ação, tem para avançar? É que antes dizia-se, bom, mas os ciganos estão a ser discriminados porque são mencionados em específico num cartaz. Agora diz, as minorias do costume. Neste momento já está a servir a carapuça a um conjunto de pessoas, já não estamos a falar sequer do que está escrito. E, portanto, isto já era ridículo porque anteriormente já estávamos a definir quais é que são as palavras que podem ou não ser ditas em campanha eleitoral, que podem ou não estar num cartaz. Eu relembro que o partido de Garcia Pereira, do qual ele foi militante ou dirigente durante mais de 2-3 décadas, o MRPP, teve um cartaz onde Garcia Pereira tinha a sua própria cara que dizia morte aos traidores. Sabem o que é que aconteceu a esse cartaz? Nada. Porque quem retirou o cartaz voluntariamente foi o MRPP, porque esse cartaz esteve na rua muito tempo. E, portanto, enquanto que o MRPP pode decidir manter uma mensagem que diz morte aos traidores, o Chega tem que retirar uma mensagem que diz os ciganos têm que cumprir a lei. O Garcia Pereira já foi confrontado com essa mensagem, com esse cartaz em televisão nacional e disse que o cartaz não visava uma minoria. Pois não, era mais abrangente, desejava morte a todos os membros de outros partidos, militantes e até pessoas apartidárias que o Garcia Pereira considerasse que são traidores e, portanto, eram muito mais abrangentes desse ponto de vista. É uma brincadeira de mau gosto. Esta decisão, ao contrário do que disse Isaltino Moraes, não foi um ato de coragem, no meu entender foi um ato de receio que a jornalista teve com as represálias que poderia acarretar tomar a decisão contrária e, portanto, a juíza tomou esta decisão e eu acredito que o recurso, depois de ser entregue, apesar de que o timing do recurso e da resposta ao recurso já vai extravasar a campanha eleitoral, segundo percebi, ou já pode vir a não corresponder a se afixarem novamente os cartazes durante a campanha eleitoral, mas o que é facto é que o recurso, com toda a probabilidade, vai dar razão a André Ventura. Já tivemos Bacelar Gouveia a dizer em público, veio o representante da comunidade cigana a dizer, não, mas eles não têm razão porque a juíza disse que não. Está bem, mas o Bacelar Gouveia disse que sim. Portanto, disse que podem não gostar do conteúdo dos cartazes, podem não gostar do André Ventura, mas dizer isto está no limite, e cito, está no limite da lei, disse Jorge Bacelar Gouveia. Portanto, não é propriamente uma pessoa aleatória ou um advogado contratado porque tem medo de determinadas pessoas, é Bacelar Gouveia. Portanto, não é uma figura aleatória, esotérica e, portanto, no fundo é um bocadinho isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos, entretanto, muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. Um bom ano a todos e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.